Oi, gente, eu sou a Ingrid e esse é o meu projeto Avança. Bem, percepção do eu. Meu nome é Ingrid Carla Dias Paulista, eu nasci no dia 10 de novembro de 2003 e sou de São Paulo, capital. A minha cor preferida é roxo, a minha comida preferida é pizza, a minha música preferida do momento é Céu Azul, do Charlie Brown. A minha maior qualidade é paciência. O meu maior sucesso é ter conseguido meu primeiro emprego e uma vaga na universidade. O que eu não sei fazer sozinha e preciso de bastante ajuda é cozinhar. O que eu mais gosto de aprender no momento é a desenhar. O que eu mais gosto de ensinar é exatas. A pessoa que eu mais admiro na minha vida é minha mãe. A pessoa que eu nunca gostaria de ser na vida é alguém arrogante. O que mais me orgulho na minha história é ter finalizado o ensino médio técnico, porque foi num período de pandemia e todas as dificuldades que a quarentena trouxe, então foi bem bom ter conseguido terminar. Continuando, a minha contribuição social começa pela doação de brinquedos, porque na minha casa tem criança e geralmente tem bastante brinquedo acumulando, então a gente sempre tenta passar para frente. A segunda é a doação de roupa e calçado, porque também acumula bastante, então a gente geralmente faz uma limpa umas 2 vezes no ano para doação. A doação em dinheiro, geralmente quando tem algum projeto ou algum pedido de doação, a gente sempre tenta oferecer o que pode. E por último, a adoção de animais de rua, que são no caso dos meus 2 gatinhos que estão nas fotos, e além deles eu tenho uma calopsita também. Agora sobre o meu país, eu escolhi o nome dele de Gris, que é o nome de um jogo bem bonito, que eu gosto bastante. E a minha bandeira, ela tem um girassol, que é minha flor preferida, além de parecer com um sol nascente na configuração que eu coloquei ela. O fundo em azul é para remeter ao céu também, já que a flor é o sol, o fundo azul o céu, que é uma cor que eu gosto bastante também. E as 5 estrelas sou eu e minha família. Eu tenho meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs mais novas. O lema do meu país é Persistiremos no que importa. E o meu hino é um trecho da música Primavera nos Dentes, que é uma música que fala também sobre persistência e sobre luta também, já que é uma música da época da ditadura militar e sobre esperança de uma nova primavera depois de uma tempestade. As minhas expectativas quanto ao Espro era que o ensino fosse presencial, que as atividades seriam relacionadas diretamente com a minha atuação, que eu conheceria muitas pessoas novas pelo ensino presencial, né? Eu seria direcionada a isso, e que teria um instrutor fixo do início ao fim, acompanhando os alunos. A realidade é que o ensino foi EAD, o que também é ótimo, porque considera que eu sou um pouco introspectiva, então é bem bom. As atividades eram sobre temas gerais e bem úteis ao ambiente corporativo, e eu senti um quase isolamento frente aos outros colegas, principalmente ao EAD, então eu acabei relacionando bastante ao período de quarentena, em que eu tive aula online também. E, por último, teve vários instrutores durante a fase inicial, intermediária, mas é bem bom, porque dá uma gama de conhecimento e sobre você conseguir se adequar a como um instrutor trabalha, é bom para o desenvolvimento. Expectativas quanto à empresa seria que o ambiente seria muito sério e engessado, que eu poderia ter uma possível dificuldade nas tarefas por ser aprendiz, que eu não me adaptaria ocasionalmente, que eu
teria dificuldade em fazer amizade, principalmente por ser um pouco introspectiva, e a necessidade de construir carreira fixa de imediato, porque como é o primeiro emprego, eu ainda tinha uma ideia de uma carreira numa única empresa estruturada, e não é bem assim. A realidade é que o ambiente era bem descontraído. Eu tive muito apoio do meu setor para realizar as atividades, eles me ensinaram muito. A adaptação foi bem tranquila, porque o pessoal também é muito amigável, muito receptivo comigo. E eu considero a experiência como muito importante. Foi muito importante para eu escolher o meu curso na faculdade, mas ainda assim é passageiro e é uma parte importante, mas só uma parte. Essa minha empresa, pelo menos é uma parte dela, porque tinham vários pontos que a empresa se dividia em várias fases da obra. Eu ficava no prédio que está circulado ali, e a empresa em si era o consórcio Metrô Linha 2 Verde, que é um empreendimento de 3 empresas, a Engibraz, a SA Paulista e o Grupo Sacir, para construir a extensão da linha 2, entre Vila Prudente e Dutra. Os processos da empresa que eu participava era dentro da engenharia de planejamento, então eu basicamente auxiliava nas apresentações de resultado ao metrô. Então eu fazia relatório de progresso mensal sobre a obra, planejamento de curto prazo sobre a obra, né, de 6 semanas à frente, apresentações de progresso semanal e faturamento. Eu acompanhava o recebimento de projetos da projetista. Eu acompanhava os projetos que já tinham quantidade levantada em planilha, porque é muito importante para desenvolvimento de custo e faturamento. E eu atualizava croquis no AutoCAD. A valorização pessoal, eu acho que de alguns pontos que eu tinha a melhorar e que eu consegui melhorar nesses 15 meses de contrato foi quanto à minha ansiedade, que é um tópico que eu desenvolvi bastante problema durante a quarentena, né? Segundo tópico é quanto às minhas inseguranças, quanto a minha capacidade dentro de uma empresa. Eu tinha muito medo do que eu poderia ser capaz ou não de fazer, então me ajudou bastante a ver o que eu consigo ser boa e o que eu tinha a melhorar. Conhecimento, eu achava que eu não sabia praticamente nada, mas ainda assim me agregou muito esse período como aprendiz. Eu aprendi muita coisa que vai ser muito importante no meu futuro na área. Minhas competências, eu referencio a minhas soft skills, que quanto comunicação interpessoal e quanto trabalho em equipe me ajudaram a melhorar muito nesse período. E amizades, eu tinha muita dificuldade em fazer amizade, muita dificuldade em conversar com as pessoas no começo do contrato. Então eu tinha muito medo de não ser bem recebido por isso. Mas, como eu disse antes, o pessoal da minha empresa é bem receptivo, bem amigável, então eu melhorei bastante nesse tópico. Construindo o meu futuro. A minha projeção a curto prazo é tirar minha carteira de motorista, fazer um curso de línguas ou iniciá-lo e focar na faculdade agora que eu estou no curso. A médio prazo, formar na minha graduação em engenharia civil, iniciar uma pós-graduação, começar a morar sozinha, possivelmente, e a longo prazo é uma casa e carro próprios, se for possível, e uma carreira estável. E construindo o meu futuro era meu último tópico de apresentação, então eu quero agradecer a atenção de vocês.